mas eu tenho uma palavra que vai liberar o destino de alguém. Eu não sei se você está aqui, eu não sei se é você, mas eu quero liberar tudo que o Senhor tem falado comigo nesses dias. E eu creio que pode mudar a tua história, o teu ministério e os teus negócios. 5 empresários aqui avivados, misericórdia. Eu vou falar de novo. A palavra de hoje vai mudar o teu ministério, o teu casamento, a tua história e os teus negócios. Aleluia! Ainda bem que eu vim, Jesus. Eu quero falar sobre uma posição em Cristo que me faz vencer o caos. O tema da mensagem de hoje é vencendo o caos. Fala para 10 pessoas aí perto de você, sacode alguém e me ajuda a pregar. Fala, você vai vencer o caos em nome de Jesus. O caos é uma realidade inerente à nossa vontade. Você pode querer ou não, ele vai estar lá. Assim como batalhas, lutas, desertos. Assim como inveja de pessoas que nos cercam, retaliações, palavras contrárias. A verdade é que o Evangelho, ele não nos faz estar indiferente a isso, mas ele nos torna imune a muitas dessas realidades. O Evangelho não te dá um livramento a ponto de não permitir que façam algo contra você. Mas ele te dá uma garantia de que mesmo que façam, não prosperará nenhuma arma forjada contra você e contra a tua casa. Nenhuma obra de feitiçaria, toda palavra maldita liberada contra você será levada em juízo diante de Deus. Alguém comigo diga amém. O Evangelho não nos dá uma garantia de que a gente não vai naufragar. Porque se fosse assim, o autor da maior parte do Novo Testamento, das epístolas, Paulo, não seria uma boa companhia de viagem. Naufragou mais de uma vez, ele foi feito cativo, ele foi encarcerado, enfrentou vários desafios. Mas em meio a cativeiros e naufrágios, vemos o poder de Deus manifestando a glória dele através da vida de Paulo. O Evangelho não é a garantia da ausência de lutas, tribulações, mas é a garantia de uma fortaleza em meio a todas elas. Uma passagem que eu amo na Bíblia, que é quando a palavra de Deus diz que ele é refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. O que é refúgio? É um abrigo que eu procuro quando tudo vai mal, é um lugar seguro em que eu me escondo quando coisas fogem do meu controle. E o que é fortaleza? É algo intransponível, é algo forte. Ele é a rocha inabalável, ele é a raiz, ele é o fundamento, ele é a pedra fundamental, ele é a cobertura, ele é o autor e consumador da fé, ele é a essência de toda a promessa liberada e a garantia que sustenta todas elas. Alguém comigo aqui em nome de Jesus? Ele é refúgio e fortaleza. Então quero pregar sobre algo que ninguém que está aqui está imune: o caos. Mas eu quero pregar debaixo do entendimento que muitas vezes o caos, ele vem por algo que não depende de nós, mas na maioria das vezes ele só permanece quando a gente não se porta como deveria se portar. Você pode não ter tido responsabilidade na maioria das vezes em que o caos se instaurou contra você, mas você tem responsabilidade se ele permanecer em você ou ao teu redor. Eu não lembro o autor dessa frase, eu acho que é um presidente americano. Ele dizia que você não pode impedir que pássaros sobrevoem a tua cabeça, mas você pode impedir que eles pousem nela e façam ninho. A gente tem alguns pensamentos que a gente não tem controle sobre eles, mas a gente pode cuidar para que eles não se enraizem e não comecem a se tornar cultura. A gente pode não ter controle sobre o que fazem com a gente, mas a gente tem domínio sobre o que a gente faz com o que fizeram com a gente. Você pode não ter controle sobre o mercado externo, você pode não ter controle sobre como está o mercado financeiro, como que está toda essa questão global, mas você tem domínio e governo sobre como está a finança da tua casa ou da tua empresa, os seus dízimos, a tua generosidade. Você pode não ter controle sobre como está o que acontece da tua casa para fora, mas você precisa responder pela tua casa e pelos seus, pela criação dos seus filhos, pelo teu casamento, pelo sacerdócio. Precisamos entender que por mais que a gente não tenha controle sobre o caos, precisamos nos posicionar para que ele dure o mínimo necessário, porque desertos são necessários, eles afiam a nossa fé, eles afetam muitas vezes a nossa fé. Mas a gente precisa entender que desertos também não são lugar de moradia, são lugar de passagem. Quanto mais atento eu estou durante uma permissão de Deus,
menos tempo eu fico nessa escola da fé. E é sobre isso que eu quero pregar nessa noite. Se alguém está comigo ainda, diga amém. Uma verdade fundamental da nossa base de fé é que o nosso Deus não é um Deus de confusão. Olha para mim, pega essa chave. Deus não é um Deus de confusão. Pastor, esse negócio está confuso. Então busque em Deus uma resposta, porque a paz é o hábito do nosso coração. Pastor, essa relação, o meu negócio, os tempos, busque uma resposta, porque existe uma ação ativa de Deus ou permissiva. Não existe uma terceira via. Ou Deus está fazendo algo, ou Deus permitiu que algo acontecesse. Mas nas duas expressões da vontade de Deus existe um propósito para isso. Deus não vai permitir que algo te toque sem que tenha um propósito no toque. Deus não vai tocar você sem que tenha um propósito no toque. Ou seja, se algo está te tocando, ferindo, cercando, se algo está te deixando preocupado, confuso, abalado, existe um propósito na vontade ativa ou permissiva de Deus. Deus quer nos ensinar algo, Deus está nos chamando a atenção para algo, Deus está nos forjando para algo. Alguém comigo aqui, diga amém. Mas Ele não é um Deus de confusão. Existe um propósito claro em toda a luta. É muito claro discernir por que Saul persegue Davi. Porque Saul tem o trono, mas não tem mais a autoridade de Deus para reinar. Davi não tem o trono, mas ele reina mesmo sem estar assentado onde Saul ainda está. É muito claro você ver, não precisa ser muito sábio para entender por que existe uma perseguição entre Saul e Davi. É fácil a gente entender por que Jezabel se levanta contra uma voz profética. É fácil a gente entender quando perseguições vêm de pessoas que talvez não são aliadas, próximas. Difícil entender quando é alguém de perto. Difícil entender quando é alguém que come na tua mesa, que está junto com você. Mas a gente vê no caráter de Jesus algo tão imutável, inabalável, que mesmo quando o caráter de Judas vem de um lugar secreto de Jesus, Jesus não altera o caráter dele para tratar Judas. Ele está sendo traído e entregue com um beijo, e ainda assim recebe o seu traidor, o chamando de amigo. Então a gente precisa entender, o caráter de Deus não muda, Ele sempre se move debaixo de uma identidade única. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Logo, se o caráter dele é inabalável, eu preciso conhecer cada vez mais a natureza do caráter do Deus que eu creio e eu sirvo, para que eu não seja confundido. Eu começo a discernir, isso não é de Deus. Por quê? Porque eu sei como o meu Deus age, eu sei quando é Ele quem fala, eu sei quando é Ele quem toca, eu sei quando é Ele quem move. A gente começa a discernir pessoas que vêm em nome de Deus, mas não foi Deus quem enviou, alianças que são feitas em nome de Deus, mas não foi Deus quem forjou, negócios que parecem extraordinários, mas não foi Deus quem nos chamou para entrar. O homem que recebe dos céus sabedoria, a Bíblia diz que discerne a todos, mas por ninguém é discernido. A Bíblia fala sobre uma sabedoria que vem dos céus e que Deus dá livremente àqueles que pedem. Então, para vencer um caos, eu preciso ter uma sabedoria que não é só sabedoria humana. Eu preciso ouvir os céus para discernir tempos difíceis. 1 Coríntios 14:33 diz: porque Deus não é um Deus de confusão, mas de paz. Logo, tudo que é de Deus, no final, gera um tempo de paz. A fornalha não é um lugar confortável, mas sair dela intocável é algo que poucos homens puderam testemunhar e viver. Ser lançado numa cova de leões famintos não é algo confortável, mas sair dela sem que nenhum deles o tocasse é algo extraordinário que só Davi pode testemunhar. Só ele viveu. Estar no meio de uma tempestade não é algo confortável, mas andar sobre as águas com Jesus e poder voltar para o barco contando como foi é algo que só Pedro e Jesus poderiam contar para quem assistiu e testemunhou de longe. O que eu quero compartilhar é que, por mais que existam períodos de caos, em meio ao caos você tem uma oportunidade de viver algo extraordinário com Jesus, que vai marcar a tua jornada de fé. Uma menina vai poder dizer quando for mãe: olha, filho, até os meus 5 anos de idade eu nunca pude comer um iogurte porque eu tinha uma resistência absurda, mas com 5 anos de idade eu estava no meio de uma reunião de oração e um homem que eu nem conhecia direito disse: Deus vai curar você, e eu fui curada. E sabe o que aconteceu, filho? Eu fui para o mercado e a minha mãe
na época disse: você pode comer qualquer iogurte que você puder. Sabe, filho, você está comendo iogurte hoje sem nenhum problema, mas mamãe não podia até os 5 anos de idade. Mas Jesus curou mamãe, e é por isso que eu quero te dizer, filho, não tenha dúvida, Jesus cura enfermidades, porque eu sou um milagre vivo. Alguém está pegando isso aqui em nome de Jesus? Testemunhos gerados em meio a cenários de dor e de crise são desconfortáveis enquanto se vivem, mas são gloriosos depois que eles passam. Você está sendo forjado para algo extraordinário. Você precisa aprender a vencer o caos, porque o caos é passageiro, mas o teu testemunho vai durar para sempre. Os seus netos vão contar testemunhos sobre o que você viveu com Jesus. Alguém toma posse disso? Maldições hereditárias, talvez a tua família quebrou, o seu avô quebrou, o seu bisavô quebrou, mas você, a partir de Cristo, está agora debaixo de uma bênção geracional. Você vai prosperar, os seus filhos prosperarão, os filhos dos seus filhos prosperarão, até a 1000ª geração estará debaixo de uma bênção que escorre por conta da fidelidade de Deus com você. A tua entrega ao Senhor vai gerar sobre os teus filhos e sobre os filhos dos teus filhos uma recompensa. Assim como árvores que demoram mais de 30 anos para frutificar, tem sementes que a gente está lançando por obediência, que a gente não vai colher os frutos, mas os nossos filhos colherão. Eu não lembro qual que é a árvore, não sei se é uma figueira ou uma tamareira, mas tem árvores que quando você planta, você sabe que você nunca vai comer o fruto dela, porque você não vai estar vivo quando ela der a primeira frutificação, mas os seus filhos estarão. O caos nada mais é do que um cenário temporário que gera um testemunho que carrega uma glória eterna, que vai durar para sempre. É sobre isso que eu quero pregar nessa noite. Alguém está comigo? Diga amém. Um princípio fundamental a respeito da natureza de Deus é que a natureza de Deus não é confusa. A natureza de Deus não é volúvel. A natureza de Deus não está suscetível a mudanças, alterações. O dólar pode bater 10 por 1. Está repreendido, amém, gente? A gente pode ver uma mudança significativa no governo 2026. Assim seja, em nome de Jesus, amém, gente? Deus pode mudar o que Ele quiser, mas ainda que Ele não mude por um período, precisamos entender que essa é uma oportunidade da nossa fé ser enraizada e a gente aprender a depender menos daquilo que é circunstancial e voltar os nossos olhos para aquilo que é imutável, não é passageiro. O salmista diz: eu elevo meus olhos aos montes, é de lá que vem o meu socorro. Para vencer o caos eu preciso deixar de ser refém de circunstâncias, geografia, economia, e eu preciso firmar a minha fé no único que pode de fato mudar a minha história a despeito daquilo que me cerca. Porque a natureza de Deus, declara comigo, não é confusa. A gente vê uma dinâmica criativa de Deus organizada desde o princípio. Eu vou trazer alguns fundamentos e depois eu vou profetizar sobre você. Alguém está comigo aqui? A gente vê no princípio, Gênesis, a Bíblia fala que a terra é sem forma e vazia. Então a terra já havia sido criada, mas ainda não tinha forma, logo não tinha propósito. Ela era vazia. Tudo que está deformado é esvaziado de propósito. Mas a Bíblia diz que desde o primeiro dia até o dia em que o homem foi criado, Deus estabelece cada uma das fundações da terra. Ele vai estabelecendo os animais, Ele vai estabelecendo a separação entre a porção seca e a porção molhada, a separação entre estações, climas, dia e noite. E aí quando tudo está pronto para receber o homem então é colocado no jardim no 6º dia. A gente vê no milagre daquela viúva que viu óleo descer dos céus, uma dinâmica criativa de Deus de forma organizada. O óleo não começou a escorrer e ela então começou a correr e pedir vasilhas vazias no entorno do bairro, porque ela precisava comportar o que estava acontecendo. Não, primeiro os céus disseram para ela: organiza, se prepara, ajusta, e quando você estiver pronta, fecha a porta da tua casa, porque nem todo mundo está preparado para assistir o que os céus irão fazer. Tem coisas que você só vai viver quando a porta da tua casa se fechar. Foi assim em vários outros momentos da Bíblia. A palavra de Deus diz que Jesus está chegando, existe uma menina morta e todo mundo está ali rindo quando Ele diz que ela estava apenas dormindo e ressuscitaria. Então Jesus despede a multidão. Jesus manda que a multidão vá embora, e a Bíblia diz que quando a multidão vai embora, fala comigo, quando a multidão vai embora, aí então Jesus opera um milagre e aquela menina volta a viver. A dinâmica criativa de Deus muitas vezes vai ser: prepara a tua casa, prepara o ambiente, fecha a tua porta
e assiste o que só Deus pode fazer por você. Agora o nosso desafio como geração hiperconectada é que a gente está de portas abertas, gritando para todo mundo ver a partir de posts e legendas do Instagram o quão difícil está sendo, o quão complicado é o momento que a gente está sofrendo, a gente está vivendo desafios, e aí a gente espera que algo aconteça. Irmão, guarda esse nome de Jesus. A Bíblia estabelece um fundamento sobre jejum que eu creio que ele se aplica a várias outras áreas da nossa jornada de fé. A Bíblia diz: quando você for jejuar, lava o teu rosto para que ninguém perceba que você está abatido. Porque se você ficar com autocomiseração, se vitimizando porque está jejuando, não receberá a recompensa dos céus, porque já recebeu a recompensa da terra. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: se você faz para que outros vejam, você não vai receber uma recompensa eterna, porque o que você queria já recebeu: aplauso, biscoito, cookie. Mas se você não se preocupa com o que estão vendo ou o que pensam sobre você, fecha a porta do teu quarto e busca a Deus em secreto, porque aquele que te ouve em secreto te recompensará. Vamos lá, Goiânia Família, alguém comigo aqui nessa noite? Uma das dinâmicas para vencer o caos é fechar a porta da minha casa de forma organizada, preparar um ambiente para o próximo milagre. Jesus vai multiplicar pães e peixes. O que ele faz? Manda separar todo mundo em grupos, todos se assentam, e depois que todos estão prontos para receber, o milagre começa a se manifestar. Como foi o ministério de milagres de Jesus? Primeiro ele é batizado, uma voz respalda a identidade do Filho, então uma porção do Espírito é derramada sobre ele, ele é levado pelo Espírito ao deserto, e aí então começa uma temporada de milagres. Como acontece com a igreja, Atos 2, Jesus ele volta dos mortos, ele ressuscita, e ele diz: permaneçam até que a porção do Espírito venha sobre vocês. E a Bíblia diz em Atos 2 que estavam todos reunidos em um só lugar, até que uma porção do Espírito repousa sobre a igreja. E aí então, o Pedro, que havia negado Jesus dias antes, agora anda pelas ruas da cidade e a sombra dele cura enfermos. Agora Pedro fala sobre o evangelho da salvação em milhares, e reconhecem Jesus e entregam as suas vidas a ele. Irmão, o que eu quero dizer nessa noite, se você ainda não entendeu, é que tem milagres que ainda não aconteceram, porque o céu não está esperando nada além de você se posicionar, fechar a porta do teu quarto e preparar um ambiente para ver o que só Deus pode fazer por você. Mulheres com casamento em crise, preparem uma festa de celebração, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Empresários em recessão, começa a se preparar e se organizar, imaginando como vai ser o RH de uma empresa com centenas de funcionários a mais do que eu tenho hoje. Como vai ser quando eu precisar de um CFO para organizar toda a parte financeira. Como vai ser quando Deus expandir para outras nações. Você precisa se portar como alguém que já recebeu o milagre, porque isso é fé. Quem se move pelo óbvio espera acontecer para então ser afetado. Quem vive pela fé é afetado pela promessa, mesmo que ainda não tenha acontecido. Como eu venço o caos? Meditando mais na promessa que eu carrego do que naquilo que falam a meu respeito, naquilo que se levanta ao meu redor. Davi ele é tratado com indiferença pelo pai, mas ele não foi tratado com indiferença por Deus. O pai não convida Davi para o dia da unção, mas Deus manda chamar. Como foi tratado José? Foi vendido pelos irmãos, foi lançado num cativeiro. Ele foi feito escravo pelos irmãos, mas ele foi feito governador por Deus. Eu quero declarar algo sobre alguém aqui nessa noite. Levanta sua mão e recebe isso em nome de Jesus. Quando a estação do caos passar, você não vai voltar ao lugar que você estava antes do caos surgir. Você vai estar debaixo de uma dupla honra de Deus. Eu declaro em nome de Jesus uma medida recalcada, sacudida e transbordante de tudo aquilo que o inferno tentou roubar de você. Se foi nas finanças, se prepara para viver um mover financeiro. Se foi no teu casamento, se prepara para liderar casais. Se foi na tua fé, se prepara para caminhar debaixo de sinais, prodígios e maravilhas. Se foi na tua saúde, se prepara para tocar enfermos e ver cada um deles sendo curados para a glória de Deus. Porque toda a área que o inferno tentou te roubar, é nesse lugar que os céus vão te exaltar para a glória de Deus. Eu declaro em nome de Jesus, homens e mulheres posicionados em Deus para vencer o caos. Você vai romper em fé, você vai se mover em fé, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Alguém comigo aqui, diga amém.
Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos lá, Goiânia Alphaville. Será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Aleluia! 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 Ainda bem que eu vim, Jesus. Sabe, eu não testemunhei nos meus 20 anos de convertido um crescimento e uma aceleração como a gente tem testemunhado aqui na nossa igreja. E eu falo isso diante de Jesus com muito temor, sem nenhuma participação ou mérito ou responsabilidade da minha parte. A única coisa que eu tenho, e eu boto entre 3 aspas, algum tipo de mérito, é ter obedecido quando ouvi algo. Porque é Ele quem fala, é Ele quem instrui, é Ele quem dá o recurso, é Ele quem dá o acesso, é Ele quem abre a porta, é Ele quem cria o caminho, é Ele quem te dá a unção, é Ele quem te mantém de pé, é Ele quem te livra no dia mal. Então tudo de extraordinário que você vive ou carrega foi o Senhor quem te deu. Alguém comigo diga amém. Mas eu vi, ninguém pode tirar isso da gente. Podem não celebrar, podem até discordar de algumas coisas, mas ninguém pode tirar da gente o fato de que a gente testemunhou 500 membros se tornarem 20 mil. A gente testemunhou algumas centenas de pessoas mergulhadas nas águas se tornarem milhares e milhares e milhares delas para a glória de Deus. A gente testemunhou paralítico andando, como aconteceu 2 semanas atrás. A gente tem testemunhado tumores sendo expelidos, ossos sendo reconstruídos, cegos enxergando. Alguém comigo aqui diga amém. Mas no primeiro semestre desse ano algo aconteceu. A gente continua crescendo, mas debaixo de um ritmo diferente. E eu comecei a buscar em Deus respostas. Deus, o que está acontecendo? Será que eu não entendi algo? O que eu tenho falhado? Me mostra. Porque esse é o papel do líder. Homens, teu papel, ao invés de questionar o porquê algo não está acontecendo, é buscar em Deus o entendimento de o que você ainda não faz, que já deveria estar fazendo. Porque você é o responsável do que acontece ou deixa de acontecer na tua casa, no teu ministério, na tua empresa. Alguém comigo diga amém. Eu falei, Pai, me explica o que está acontecendo. E Deus me deu uma palavra que tem afetado tudo que eu faço e penso nos últimos 2 meses. E eu acho que essa palavra pode afetar o que você faz e como pensa a partir de hoje. Pode mudar a tua história, a tua empresa, o teu ministério. Deus disse, filho, o que vocês viveram até aqui, vocês tinham as ferramentas, armaduras, estratégias e visões até aqui. Mas o que eu vou fazer a partir daqui, vocês precisam reorganizar a casa. Porque tem um princípio, é a base da pregação da mensagem de hoje. Deus não multiplica confusão. Fala para quem está do seu lado, Deus não multiplica confusão. Eu já ouvi histórias de empresários que pegaram um produto dentro do seu pool de produtos e eles colocaram um valor que era negativo, ou seja, quando ele vendia, ele tinha um pequeno prejuízo com a venda daquele produto, mas era um produto para chamar atenção para o pool de produtos que aquela empresa tinha. E eu já ouvi testemunho de empresários que quebraram porque um produto que eles usaram como chamariz explodiu. E a pior coisa que aconteceu para ele foi ter crescido de forma extraordinária em algo que não estava organizado. Ele não estava preparado para um crescimento tão extraordinário e ele fracassou. Eu conheço ministros que foram esticados por Deus e soprados, mas o crescimento aconteceu numa dinâmica que o caráter deles não estava pronto para suportar e eles se perderam. Alguns se deslumbraram, alguns acabaram se entorpecendo com a ideia de sucesso, alguns acabaram se embriagando com a ideia de sucesso, alguns começaram a achar que tinham algum mérito ou participação naquilo que Deus estava fazendo. Você precisa de caráter para sustentar a unção que recebeu. Alguém comigo diga amém. Se você me perguntar, pastor, o que a nossa igreja tem feito nos últimos 2 ou 3 meses, o que a gente mais tem se inclinado para fazer é pensar em como precisamos estar para receber as próximas 1.000, 5.000, 10.000 famílias que o Senhor vai derramar. Como que seria uma igreja debaixo de um avivamento? Como que a gente precisa agora organizar o nosso discipulado? Porque até 3 anos atrás a gente podia dizer, somos uma igreja recente, a gente está começando, a gente está organizando, mas já temos 3 anos e daqui em diante a gente precisa começar a pensar de uma forma diferente. Como que a gente vai organizar o back-office de uma igreja
que toca 20 nações todo domingo? Como que a gente vai organizar o RH de uma igreja que tem quase 400 funcionários entre CLT e contratados terceirizados? Como que a gente vai organizar agora uma igreja que toca milhares de crianças todos os domingos? Como que a gente vai dar destino? Em que momento a gente vai fundar uma escola? Como que a gente vai envolver todas as pessoas de todas as classes? Como que a gente vai se posicionar como uma casa apostólica, mas também pastoral, como um púlpito evangelístico, mas também profético? Como que a gente vai lidar com esses milhares de voluntários capacitados nos últimos 3 anos, mais de 4 mil deles? Como que a gente vai fazer com todos esses alunos formados dentro do Carisma? Irmão, o que eu quero compartilhar com você é que os períodos em que talvez o Senhor permita um caos, um recesso, uma diminuição do crescimento ou algo fora daquilo que você planejava, pode ser um convite de Deus para que você reorganize a sua base, para que possa voltar a crescer de forma extraordinária, porque Deus não é um Deus de confusão. Ele não multiplica o caos, Ele não multiplica aquilo que está em desordem, Ele não multiplica aquilo que está fora do lugar. Então, empresários, eu quero convidar você a fazer algo que é profético, mas também é prático. Senta no teu negócio e pergunta: Pai, quais são os próximos passos? Quais são as próximas estratégias? Qual é a próxima ideia? Qual é a próxima nação? Qual é o próximo mercado, o próximo produto que eu preciso fazer? Quem o Senhor quer tirar da mesa de conselho? Quem o Senhor quer acrescentar nesse lugar? Pai, remove do meu meio, sem que eu precise mover, pessoas que serviram até aqui, mas daqui em diante o Senhor não quer utilizá-las aqui mais. Pai, traz pessoas alinhadas, que talvez aos meus olhos sejam improváveis, mas aos teus olhos são a pessoa certa para esse novo tempo. Pai, me faz enxergar além do que os meus olhos naturais conseguem ver. Me dá discernimento, me dá sabedoria, me dá prudência. Pai, me dá lida para estar nesse novo lugar, para me mover num patamar tão alto, para estar debaixo de um favor tão grande, para caminhar debaixo de uma unção tão poderosa. Pai, não me deixa perder no meio de uma jornada tão extraordinária. Irmão, eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que pode estar vivendo um caos e escassez, mas eu também estou pregando para alguém nessa noite que pode estar vivendo o período mais extraordinário da tua história. Eu nunca fui tão usado em cura como tenho sido nesses últimos anos. Eu nunca vi os meus filhos tão felizes como eu tenho visto nos últimos meses. Eu nunca vi tanta gente sendo batizada como eu vi nesses últimos 3 anos. Eu nunca vi tanta coisa extraordinária. Mas a Bíblia diz que melhor é o final das coisas do que o início delas. Não é sobre começar queimando, é sobre terminar queimando. Não é sobre começar crescendo, é sobre terminar grande. E eu não falo sobre estruturas, eu falo sobre você ser um grande homem de Deus. Você terminar sua jornada se tornando uma grande mulher de Deus. Caminhar debaixo de grandeza, caminhar debaixo da unção, com tudo que tem. Preserva a unção. Com tudo que tens, preserva a unção. A Bíblia fala sobre um frasco de perfume, que uma mosca cai sobre ele. E mesmo que seja um frasco de perfume caro, a Bíblia fala que quando uma mosca cai sobre um vaso de perfume, todo o frasco se perde. E se a gente for vitimista ou escapista, a gente vai dizer que a culpa é da mosca, ninguém mandou ela pousar lá. Mas se a gente assumir responsabilidade, a gente vai entender que a mosca só caiu porque estava descoberto. Eu precisava ter coberto o que eu não cobri. Tem casamentos em crise porque você teve conversas que não deveria ter tido. Você foi para lugares que não deveria ter ido. Você percebeu que deveria ter demitido aquela secretária, mas não demitiu. Perdeu o que você tinha de mais precioso. Tem empresários que negligenciaram os sinais. Você sabia que estava se tornando soberbo, mas fingiu que não percebeu. Você percebeu que estava se tornando indiferente, mas fingiu que não percebeu. Precisou perder tudo para voltar para quem te deu tudo que você tinha e falar: me dá mais uma chance. Tem pessoas que pediram: Deus, me dá a voz na minha geração, e quando receberam voz, colocaram preço na voz, e agora se tornaram itinerantes, que vivem debaixo do mercado gospel. E não que o mercado gospel seja o problema, mas você se tornar um produto gospel, sim, é um problema. Estão numa prateleira e agora dependendo de um contrato, e agora não tem mais a unção fresca que carregavam, porque disseram: Pai, me dá, e quando Deus deu, não foram aprovados depois de receber. Estou falando com pais que falaram: Pai, me torna pai. Mulheres que falaram: Deus, me torna mãe.
mas agora vive reclamando porque tem desafios com o filho. Irmão, só tem problemas de criação quem tem um filho para criar. Só tem problemas no trabalho quem tem um trabalho para prestar contas. Só tem problemas na empresa quem é empresário e tem funcionários para pagar salário, 13º, CLT e toda essa carga louca tributalista que a gente tem na nação. Só tem problemas de saúde quem está vivo. Só tem problemas no carro quem dirige. Só tem problemas quem carrega algo que algum dia orou para Deus pedindo para ter. Então, parabéns, você está enfrentando algo que só enfrenta quem está no lugar que Deus te posicionou para estar. Você está comigo? Não, se for para Ele, você pode fazer melhor que isso. Aleluia. Não é fácil, irmão, estar no lugar que você está, mas glória a Deus porque Deus te colocou nesse lugar. Não é fácil ter que lidar com os desafios de liderar uma igreja dentro de uma denominação. Eu presto contas e eu lidero. Eu recebo direções e eu direciono. Não é fácil ser pai de 3 filhos. Não é fácil ser casado com a mesma mulher. Não é fácil ser crente em alguns momentos. Não é fácil ser pastor local em muitos deles. Não é fácil. Mas glória a Deus que eu tenho 3 filhos, que eu tenho uma esposa, que eu faço parte de uma igreja, que eu estou debaixo de uma cobertura, que eu posso pregar o evangelho todas as semanas. Glória a Deus que Ele me ungiu para isso. Glória a Deus que Ele me tirou do meio do lodo e me chamou para um lugar tão extraordinário. Glória a Deus que Ele me chamou quando ninguém chamaria, que Ele fez por mim o que ninguém faria. Glória a Deus que Ele fez promessas para mim quando eu nem sabia que elas existiam. Glória a Deus que a segunda chance de Deus me mantém de pé. E mesmo nos momentos da minha jornada que eu tropecei, Ele estendeu imediatamente a mão e me colocou de volta e me trouxe para perto, porque a palavra de Deus diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ainda que ele tropece, não permanecerá prostrado. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pelos erros e glória a Deus pelos acertos. Eu sou um crente menos mimado depois de algumas coisas que eu enfrentei. Eu sou um líder menos mimado depois de algumas coisas que Deus permitiu que acontecessem. Glória a Deus por todas essas coisas, porque Deus está forjando em nós um caráter para que a gente consiga vencer o caos. Como vencemos o caos? Quando governamos aquilo que fala dentro de nós mais do que aquilo que fala ao nosso redor. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Alguém está recebendo algo dessa palavra? Diga amém. Eu falei sobre isso de manhã, eu vou falar bem rápido agora à noite. A gente vê no jardim, quando o pecado acessa a criação, existe uma mudança de dinâmica, porque até o momento em que Adão não havia pecado, tudo que o inferno poderia fazer é tentar afetá-lo, é tentar manipulá-lo de fora para dentro. A serpente fala ao ouvido de Eva, mas a Bíblia fala que depois que Adão e Eva pecam, tem medo de Deus, se escondem dele, tem vergonha de Deus. Deus pergunta a Adão: onde você está? Adão olha para si e ele percebe que ele está se escondendo do Criador. Até aquele dia, quando ele ouviu os passos de Deus no jardim, ele corria para ter um encontro com ele. Mas a partir do pecado, quando Adão ouve os passos de Deus no jardim, ele se esconde dele, ele foge dele. Adão fala: eu estou com vergonha, eu estou nu. E aí Deus pergunta para ele: mas quem te disse, Adão, que é para você ter vergonha de mim? Irmão, pela primeira vez na história, uma voz interior agora influencia a criação. O pecado que falava de fora para dentro, a partir da queda, agora fala de dentro para fora. Deus está se aproximando, é melhor você correr. Olha, os passos dele estão próximos, é melhor você fugir. Ele veio para punir você, ele veio para acabar com você. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. O problema não é a quantidade de ruídos que nos cerca, o problema é que tipo de ruído nos preenche. Se é a voz do Criador, toda a palavra de Deus gera em você fé, convicção. Se é a voz do inferno, toda a palavra que vem contra você gera abatimento, condenação. Para vencer o caos, eu preciso cuidar mais das vozes que estão dentro de mim do que das vozes que me cercam. É como um transatlântico, nenhum transatlântico afundou ao longo da história pela quantidade de águas que estavam ao redor dele, mas todo transatlântico que afundou está ligado à quantidade de água que eles permitiram que entrasse neles. Você vai correr, irmão, você vai voar. E como diz a palavra, se você confiar no Senhor, você vai correr e não vai se cansar. Você vai voar alto com asas como águias.
Você pode correr mais rápido, você pode chegar mais longe, você pode voar mais alto, não é sobre isso. O que faz o homem cair não é o quão rápido ele vai, não é o quão alto ele está. O que faz o homem cair é quando ele começa a ouvir alguém que não é o Deus da história dele. A Bíblia fala a respeito de um maravilhoso conselheiro, alguém que nos dá um testemunho interior. Para vencer o caos, eu preciso acessar essa voz de conselho, eu preciso buscar nele as respostas. O problema é que muitas vezes, e eu me coloco nesse lugar, ouvimos opiniões de amigos, ouvimos conselhos de homens, mas substituímos o conselho do maravilhoso eu sou, para ouvir o que os outros pensam, quando Deus está dizendo: não vai, não entra, agora faz, mergulha, sou eu quem estou fazendo, eu não estou nesse negócio. Irmão, tem muito empresário frustrado porque ouviu conselhos de amigos, mas não buscou um conselho de Deus. A gente ouve opiniões, a gente se move pelo mercado, pelos indicativos, mas não ouve Deus. O que você precisa para vencer o caos? Você precisa fechar a porta do teu quarto e ouvir os céus. Se é casado com uma mulher alinhada, você precisa ouvir a tua mulher. Ela é a voz do Espírito Santo, audível na tua casa. Irmão, glória a Deus pela vida da Kezinha. A gente tem muitos desafios, como vários casais têm. Eu amo o frio, ela ama o calor. Eu amo viajar, ela prefere ficar mais em casa. Eu amo uma série de coisas, ela é muito diferente. Eu sou um cara que ama junk food. Eu amo comida que engorda, fast food. Ela ama umas sementes estranhas e umas comidas sem gosto. A gente já viajou uma vez para os Estados Unidos. Eu fiquei preocupado de pararem a gente pela Polícia Federal, porque tinha tanta... Como é que eu posso explicar isso? Era uma farinha de amêndoa, mas parecia um pacote de... Você entendeu? E aquilo foi meio que escondido no meio da mala, um monte de pó branco de amêndoa e de... sei lá o que, amor, o que é isso? Isso aqui é farinha de amêndoa. Para quê? Para fazer panqueca. Quem usa farinha de amêndoa para fazer panqueca? A Kezinha, ela só come desse tipo. E eu aprendi a amar isso nela. Esses dias eu tô lá no rancho, tinha uma bolsa. Eu falei: que bolsa é essa? Quando abri, tinha um monte de panquequinha velha da Kezinha. Eu abri aquele cheirinho de banana. Eu falei: ai, que saudade delazinha. Mas por mais que a gente tenha divergências, não tem um dia que eu não tenha visto a Bíblia da Kezinha molhada de lágrimas. Não tem um dia que eu não tenha visto a Kezinha sendo fiel no devocional. E quantas vezes eu errei porque eu não ouvi uma direção dela, um conselho dela, mas eu ouvi de amigos. Quantas vezes eu troquei o conselho de uma esposa alinhada com o céu para ouvir o conselho de um amigo que parecia bem intencionado. Quantas coisas eu não precisaria ter vivido e vivi porque eu negligenciei o testemunho interior, a voz de alguém que me ama e que ouve os céus. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Enquanto você é solteiro, os seus pais, se forem alinhados, serão a voz audível do Espírito Santo. Mas quando você casa, a tua esposa ou o teu marido, se forem alinhados, serão agora a voz do Espírito Santo para você. Quando a Kezinha fala hoje para não ir, eu confesso que eu já fico com frio na barriga absurdo. Eu fiz uma viagem semana passada para dar suporte ao pessoal do UFC. Tiveram algumas lutas lá em Las Vegas e a Kezinha falou: eu não estou sentindo paz de você ir. Eu falei: sangue de Jesus tem poder. Eu só fui uma vez em Las Vegas 8 anos atrás, e na noite que eu cheguei teve o maior atentado armado da história dos Estados Unidos. 8 anos depois eu volto e a Kezinha lança essa: amor, eu não sei, mas eu não sinto de você ir. Eu falei: por quê? Eu acho que alguma coisa ruim vai acontecer. Eu falei: sangue de Jesus tem poder. Irmão, diante de Jesus, até o avião decolar, na volta eu ainda estava assim: meu Deus, será que a Kezinha errou dessa vez? Tomara. Eu não estou brincando, vou até abrir meu coração aqui. Um comissário começou a olhar para mim. Eu estava com um amigo, eu mandei mensagem no WhatsApp. Falei: mano, tá estranho, esse comissário tá me encarando demais. Será que aconteceu alguma coisa? Ele falou: ih, mano, ele acabou de apontar para você. Eu falei: sangue de Jesus, Kezinha estava certo, deu ruim. Eu nem estava errado, mas eu já comecei a pensar: será que eu estou errado? Será que fizeram alguma coisa? Colocaram alguma coisa na minha mala? Onde é que eu quero chegar, irmão? Para vencer o caos, você precisa ouvir o teu testemunho interior. E você precisa se cercar de pessoas alinhadas com os céus e que amam você. Porque essa é a diferença entre aliança e conveniência. A aliança faz alguém estar com você independente do que você possa dar. Conveniência é quando alguém está com você enquanto você tem algo para dar. Tem muita conveniência travestida de aliança nos dias de hoje. Tem muito network forçado travestido de amizade nos dias de hoje. Tem muito escambo e troca de pessoas que querem tirar algo, mas vem em nome de Deus. Irmão, eu nunca vi
tanto palestrante falando de Jesus, tanto coach falando de Jesus, tanto evento falando de Jesus. Eu não estou falando que Jesus não tem que ser falado nesse lugar, pelo contrário, eu vou em vários desses lugares. Eu sou chamado para eventos em company, e eu vou como um cavalo de Troia. Eu vou para falar de visão, eu vou para falar de liderança, eu vou para falar de futuro, mas no final eu falo sobre Jesus, e tem gente sendo curada, e eu estou manifestando, mas eu sou isso de verdade, eu vivo isso de verdade. Mas tem gente trazendo um pouco de evangelho com um pouco de alguma coisa, porque vende mais, porque abre portas. Tem muita gente se auto-pastoreando, se auto-consagrando pastor, tem muita gente se auto-promovendo. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Nem toda aliança é uma aliança de Deus, nem toda porta aberta é uma porta que Deus abriu, nem toda boa ideia é uma ideia dos céus, nem toda coisa que parece que está disponível para você é para você tocar, é para você entrar, é para você fazer. Alguém comigo aqui em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Tem uma frase do R6 Pro, ele diz: discernimento é a habilidade de distinguir entre o que é bom, o que é melhor e o que é de Deus. Se os teus filhos perguntarem: pai, mãe, o que é discernimento? Você vai explicar isso aqui e vai ficar fácil de entender. Filho, discernimento é a habilidade de entender o que é bom, o que é melhor e o que é de Deus. Eu lembro que quando a gente foi enviado para a América em 2018, foi bom. A gente nunca sonhou em morar na América, mas viver isso foi bom. Aí quando em 2020, 21 a gente recebe o Green Card, foi melhor. Mas quando Deus mandou a gente voltar para o Brasil, a gente entendeu, vendo os frutos hoje, que foi de Deus. Tem planos que, se dependessem só de você, você jamais faria. Tem coisas que, se dependesse de você, você jamais faria. Tem perdão que, se dependesse de você, você jamais liberaria. Tem coisas que, se dependesse de você, você jamais cederia. Mas guarda isso em nome de Jesus, irmão. Você vai discernir a partir de hoje o que é bom, o que é melhor e o que é de Deus. Você não vai se mover por aquilo que vê, você não vai se mover por aquilo que sente. Você não vai ser um crente sensorial, você não vai ser um crente emotivo, emocionado. Não, você vai ser um crente que ouve o Espírito, governa a terra. Você vai ser alguém que vê o futuro e que se move a partir daquilo que viu. Porque quem viu algo de Deus no futuro não se contenta com nenhuma coisa abaixo daquilo que Deus já mostrou para si. É como alguém tentando me convencer. Eu lembro que na época que a gente fez o Lago do Batismo, tinha gente que falava: pastor, você não acha que é muito caro? Você não acha que é muito grande? Você não acha que talvez a gente possa esperar mais? Vamos comprar mais uma banheira, vamos tentar botar 3 banheiras do lado. Eu falei: não, eu já sei o que eu vi. Eu vi um lago, eu vi milhares de pessoas batizadas. E aí, guarda isso, vai ficar pequeno, não vai comportar. Milhares de pessoas virão de outros países. Deus vai fazer, irmão. Você precisa se mover debaixo de uma visão do céu. Foi assim que José governou. Alguém recebendo algo de Deus nessa noite? Guarda isso em nome de Jesus. José discerne como se portar debaixo de uma prosperidade extravagante, extraordinária, inusual. Mas José também discerne como se mover em um período de escassez, como nunca antes a terra viu. A gente acha que homens de governo são homens que aprendem só a gerar, mas homens de governo são homens que discernem tempos e estações. A Bíblia diz que o sábio discerne o tempo e o modo de todas as coisas. Então, quando ele é levado até Faraó, ele fala algo que os sábios não disseram, que os magos não disseram, que os anciões não disseram. Ele conseguiu não só ter a revelação de um sonho, mas ele também teve o entendimento do futuro. E ele governa a partir daquilo que viu. Quem ouve o céu governa a terra. José fala: olha, eu vejo um período de prosperidade extraordinária, mas em seguida eu vejo um período de escassez como nunca antes. Então, durante o período em que as sementes estão acessíveis, vamos armazená-las, porque haverá um tempo que elas valerão mais do que ouro. E esse tempo chegou. E quem tinha ouro trocou por semente, e quem tinha terra trocou por semente, e quem tinha gado trocou por semente. E quando não tinha mais nada para trocar, entregaram a sua própria vida como pagamento. E quem tinha semente naquela época tinha tudo. Homens que vencem o caos são homens que se antecipam a partir de algo que viram ou ouviram de Deus. Porque quem se antecipa, governa. Eu estava falando sobre isso hoje de manhã. Eu lembro de um dia que era um sábado, 2 ou 3 da manhã, e eu tive um desejo, eu tive uma impressão no meu espírito. Eu chamei o Maiquinho, que lidera o Lab da nossa igreja, o meu cunhado,
Na época era mecânico de kart, não entendia nada de streaming. Eu chamei mais um voluntário e eu falei: cara, eu sinto da gente montar um estúdio. Irmão, ouve isso aqui porque isso pode edificar, principalmente se você é empreendedor, é empresário, ou quer começar, se você tem um chamado, se você é missionário, se Deus te mostrou algo, um projeto, uma visão. Guarda isso porque isso pode edificar a tua fé. Eu chamei eles, eu falei: cara, eu sinto que a gente tem que fazer um estúdio para tratar o som da live. Maravilha, pastorzão, quando? Eu falei: hoje. São 2 da manhã, o culto é daqui a pouco. Eu falei: cara, eu sinto que tem que ser hoje. Tá bom, mas a gente vai fazer aonde? Eu falei: vamos pegar um dos banheiros e a gente vai transformar em estúdio. Eles falaram: eu acho loucura, mas já que você está falando, vamos fazer. Eu falei: então bora. Solta o vaso, tira a pia, bota lá o negocinho lá que eu esqueci o nome, que tapa, traz a mesa, começa a desconectar toda a house, joga tudo para dentro daquele estúdio, mesa de som, tratamento, faz teste. Eu lembro que eu saí umas 5 ou 6 da manhã, eu falei: olha, eu vou em casa tomar banho, vou fazer o sermão rapidinho, 9 horas eu estou pregando. E eles ficaram direto. Acaba o culto, nada aconteceu. Aí eu estou no green room, chega um dos pastores e fala: pastor, tem uma produtora de Los Angeles aí, eles queriam conhecer o espaço para talvez locar. Irmão, a nossa igreja era um warehouse pequeno, uma igreja imigrante, num bairro haitiano, uma igreja de brasileiros. E do nada brota uma produtora de Los Angeles querendo ver se o nosso espaço era viável para uma produção que eles iam fazer. E aí eu falei: e aí, o que eles acharam? Eu não sei se eles curtiram muito não, eles falaram que vão pegar o nosso contato e retornam. Aí dá alguns minutos eu lembro, eu falei: lindão, vem cá, você falou para eles que a gente tem um estúdio de tratamento de áudio? Ele falou: cara, não lembrei. Eu falei: pelo amor de Deus, chama eles agora e mostra o estúdio. 5 horas antes era um banheiro. Ele pega os produtores, leva no banheiro, no estúdio, e eles falam: caramba, era isso que a gente precisava. E naquele dia a gente fechou um contrato e foi transmitido da nossa igreja. Se você tiver curiosidade, depois do culto, não faça isso agora, acessa no YouTube, coloca lá Microsoft Orquestra Sinfônica de Miami. O evento de final de ano da Microsoft foi transmitido dentro da nossa igreja, com a Orquestra Sinfônica de Miami sendo regida por um maestro na Grécia. E tudo isso aconteceu porque no dia em que uma produtora de Los Angeles foi na nossa igreja, havia um estúdio preparado para tratar o som, que horas antes era um banheiro. O que eu quero te dizer é que quando o céu diz algo para você, não precisa fazer sentido para quem te cerca, não precisa fazer sentido para quem você lidera. Se já faz sentido para quem te prometeu, Deus te disse algo, faça. Não contesta, não pergunta. Deus te mandou avançar, avança. Deus te mandou parar, para. Deus te mandou entrar, entra. Deus te mandou fazer, faça. Deus te mandou ofertar, oferte. Deus te mandou comprar, compre. Porque aquele que está falando algo com você está no teu futuro, te chamando para vivenciar aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e não penetrou no coração do homem. Para vencer o caos, irmão, você precisa se mover a partir de uma palavra. Nem sempre vai fazer sentido, nem sempre a conta fecha, mas se Deus te disse que vai acontecer no céu, já aconteceu. Guarda isso em nome de Jesus. Provérbios 16, 9. Vocês estão muito tímidos, deve ser o frio. Se for para ele, você pode fazer melhor. A Alemanha acabou de conectar, somos 14 mil famílias, você pode celebrar. Aleluia. Aleluia. Provérbios 16, 9 diz: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Provérbios 3, 5 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Antes, tema ao Senhor e evite o mal, e isso lhe dará saúde para o seu corpo e vigor para os seus ossos. Fala comigo: discernimento me livra do caos. Diga: os conselhos de Deus são melhores que os meus pensamentos. Os caminhos de Deus são caminhos de paz e não de mal. Diga: as promessas de Deus geram vida e não morte. Por isso, a partir de hoje, eu vou ouvi-lo mais e reclamar menos, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Vamos, levante a sua mão direita e declare com autoridade. Diga: eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho.
Eu posso o que Deus diz que eu posso, e eu e a minha casa viveremos cada promessa que o Senhor nos fez. Diga: avançaremos em fé, romperemos em fé, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Se você crê nisso, irmão, você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Aleluia. Preciso finalizar, mas eu quero falar sobre o último princípio para você vencer o caos. Ainda bem que eu vim, Jesus. Você está ouvindo isso de um homem que está vencendo o caos. Você não está ouvindo isso de um menino que ouviu algo no seminário e começou a pregar. Você não está ouvindo isso de alguém que pegou um sermão na internet e está copiando. Não, você está ouvindo isso de alguém que está sangrando e ministrando cura, que está no meio de um campo de batalha vendo os livramentos, que está aprendendo enquanto faz, que está vivendo enquanto ouve. Você está ouvindo de alguém que precisa da mesma graça que você, que é tão vulnerável contra você. Você está ouvindo de alguém que chora aos pés de Jesus e clama por misericórdia como você. E é por isso que tem propriedade para a gente ministrar, porque a espada que te corta me cortou primeiro, a palavra que te coloca de pé me colocou primeiro. Eu estou aqui, irmão, porque até aqui me ajudou o Senhor. Ele me livrou no dia mal e tem me dado estratégias, e o Senhor tem feito algo infinitamente maior e melhor do que tudo que eu já pedi ou pensei. E assim será sobre você e sobre os seus, e sobre os lugares em que a planta dos seus pés pisarem, e sobre os lugares em que a palma das suas mãos tocarem. Você, debaixo do temor do Senhor, não só vencerá o caos, como será bem sucedido. Levante as suas mãos. Eu quero profetizar sobre você. Você será bendito na cidade e no campo. Bendita será a tua entrada e a tua saída. Você confundirá as estratégias do inferno. Virão contra você por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Serão desbaratinados diante da tua casa os inimigos de Deus. Toda palavra maldita, toda arma forjada, toda seta e todo dardo lançado contra você, toda palavra liberada contra você, toda obra de feitiçaria, elas não prosperarão. Todo espírito de manipulação ou confusão, tudo que vem para dividir, roubar, saquear, te abater, eu declaro em nome de Jesus que será transformado em testemunho. Deus está levantando nesses dias uma igreja viva e um povo maduro que aprendeu a partir de desertos a vencer o caos, porque sabemos que os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Essa é a palavra do Senhor para você. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? O último princípio que eu quero pregar nessa noite é sobre a paz de Deus. Esse termo, se eu não me engano, a origem é hebraica, fala sobre o shalom. É muito usado sobre os judeus para cumprimento, quando você se encontra com alguém ou quando você despede de alguém. Mas o shalom vai muito além de um cumprimento. O shalom fala a respeito de um tipo de paz. Você está comigo? Diga amém. O shalom fala a respeito de uma paz que desabilita o caos. Isso é muito forte. Existe uma paz que excede o entendimento. Eu só consigo acessá-la quando eu abro mão do direito de entender. O que é uma paz que excede o entendimento? Mesmo que eu não entenda, mesmo que não faça sentido, eu consigo me mover em paz, descansar em paz, me deitar em paz. Mas a mesma paz que excede o teu entendimento, também ela tem uma característica: ela desabilita o caos. Quando a paz de Deus é expressada no princípio, em meio a trevas, o Espírito de Deus parava sobre a face das águas, e quando a palavra de Deus diz haja luz, então a luz de Deus dissipa as trevas. O shalom é uma paz que desabilita o caos, desarticula o inferno. Sabe, tem um termo que eu uso muito nas minhas orações de batalha. Eu oro para que os meus inimigos sejam desbaratinados, porque eu aprendi que
Eu não posso ter uma oração que só pede para que Deus me livre da batalha, mas eu também preciso ter uma oração que pede para que Deus me dê mais forças para enfrentar a batalha. Eu lembro de um livro do Paul Young-Soo que eu li no início da minha jornada de fé, e ele fala sobre a diferença entre ocidentais e orientais. Os ocidentais oram muito a partir de uma dinâmica de livramento, para que Deus os livre de tudo. Os ocidentais oram muito para que Deus dê para eles a estrutura para suportar os desafios. Eu acho que essa é a diferença entre uma fé madura e uma fé nova. Quando a gente é novo na fé, a gente só quer que Deus livre de tudo. Mas quando a gente começa a ser mais experimentado, a gente quer que Deus nos dê condições de não vacilar no meio do campo de batalha. Tem muita gente que depende de você. Seus filhos dependem de você. Tem uma geração que depende do que você carrega. Teus funcionários dependem de você. Os seus liderados dependem de você. O seu casamento depende de você. E quando eu falo depende de você, eu falo do teu posicionamento. Você está debaixo do temor do Senhor, você saber a quem buscar, você ouvir os céus, você ter uma direção clara. Você não vai ser alguém que se move de forma natural, mesmo se tornando um homem espiritual, porque quando você era um homem natural, você se movia como alguém natural, mas agora que você nasceu de novo, você discerne as coisas espirituais. Alguém está comigo? Diga amém. E eu faço muito essa oração: Pai, eu quero que sejam desbaratinados os inimigos que vêm contra mim. A palavra fala sobre um rei que enfrenta exércitos que se unem contra o povo de Deus, e ele vai consultar ao Senhor, e o Senhor dá uma direção, e a direção do Senhor é: convoca os adoradores para que eles possam ir à frente, e eles vão batalhar junto com vocês, e eles vão à frente dos homens. Vocês não vão desembainhar a espada, mas a espada precisa estar com vocês. Vocês não vão precisar ferir o inimigo, mas vocês precisam estar no campo de batalha. O que Deus está dizendo para esse povo, e está dizendo para alguns de nós nessa noite é: tem livramentos que eu te dou e você nem precisa ir para batalhar, mas tem livramentos que eu vou te dar no meio do campo da batalha. Você vai ver o Senhor lutando por você. A Bíblia diz que quando Josafá chega diante daquele campo de batalha, os inimigos que eram mais numerosos do que eles e estavam aliançados contra eles, começam então a se confundir e se degladiar entre si. Então o povo de Deus não precisou lutar, eles viram os inimigos sendo desbaratinados diante da presença de Deus. E tudo que eles fazem é agora acessar o campo de batalha para tomar para si como herança os despojos de guerra daquele povo que não estava mais de pé. Quero declarar em nome de Jesus, irmão, que a paz de Deus que desabilita o caos vai fazer você em muitos momentos assistir o Deus forte nas batalhas lutar por você, falar por você, agir por você. Tem alianças que precisam ser quebradas, você nem vai precisar quebrar, o próprio Deus vai gerar oportunidade para isso. Eu estou profetizando agora, alguém toma posse disso. Tem pessoas que não são mais para estar na tua mesa, não são mais para estar na tua casa, não são mais para estar no teu convívio. Você não vai precisar se expor, o próprio Deus vai mover de lugar. Tem pessoas que você jamais chamaria, você nem notou, você nem percebeu, carregam algo tão precioso, carregam algo tão puro, mas os seus olhos talvez jamais entenderiam que eles são de Deus para você. Mas o próprio Deus vai soprar o nome deles no teu ouvido. Você vai começar a ver uma graça diferente nessas pessoas. Deus vai trazer novos aliados, Deus vai trazer pessoas aliançadas, o Senhor vai trazer estratégias, o Senhor vai te dar novas ferramentas, o Senhor vai te vestir com novas armaduras, porque para novas estações existem ferramentas do teu passado que não funcionam mais, armas do teu passado que não te garantem mais, mas para um novo tempo Deus está levantando um novo povo para viver uma coisa nova. Vejam, diz o Senhor, eu estou fazendo uma coisa nova, vocês não percebem? No meio do deserto brotarão fontes de água doce. Declare com autoridade, diga: a paz de Deus desautoriza o caos. Isaías 26:3, e a banda pode subir. Tu, Senhor, guardarás. Essa palavra me pegou muito hoje. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Irmão, não tem garantia melhor para você carregar do que a garantia de um Deus que diz que você vai permanecer firme debaixo do propósito, porque confia nele. Levante suas mãos, eu quero ministrar a palavra sobre você. Salmos 119, 165 diz assim: os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Feche teus olhos.
Curva a tua cabeça, se você puder, fica de pé no teu lugar. Eu quero orar por você, mas não se distraia. Estenda suas mãos como alguém que recebe algo dos céus. Se puder diminuir um pouco as luzes da frente, eu creio que uma atmosfera de temor vai invadir esse lugar. Eu já consigo perceber. Espírito Santo, meu amigo, eu sei que você está aqui. Espírito Santo, eu sei que você está aqui. Invade esse lugar com a tua glória e manifesta o teu poder. Captura o nosso coração e a nossa mente, nos atrai para esse lugar de dependência absoluta. Queima todas as pontes com lugares que não precisamos visitar. Remove toda a autossuficiência. Remove toda a voz de conselho que não é o Senhor quem aconselhou. Remove tudo que não te agrada, tudo que não te alegra. Troca as nossas vestes, armaduras cansadas de batalhas antigas. Nos dá novas espadas e novos armamentos para enfrentar novos gigantes. Nos dá sabedoria e prudência para que sejamos simples como a pomba, pura como ela, mas também prudentes como a serpente. Levanta um povo posicionado, que não tem nada do que se envergonhar. Homens puros, de mãos limpas. Levanta, Jesus, casamentos forjados debaixo do temor do Senhor. Levanta líderes que debaixo de uma fé ousada, eles caminham de forma impetuosa, avançam sem pedir licença, avançam sem pedir favor. Não pedirão emprestado, mas emprestarão às nações. Pai, a tua palavra diz que se nós te pedimos, o Senhor nos dará nações por herança e os confins da terra como a tua propriedade. Pai, eu te peço, nos entrega como propriedade os confins da terra, nos entrega nações por herança. Jesus, levanta um povo com autoridade para trazer um tempo de redenção sobre o Brasil. Pai, levanta nessa nação que é gigante pela própria natureza, um povo que não só é numeroso, mas é santo, carrega autoridade, não se dobra, não se curva, não se amedronta, colocou a mão no arado e não vai voltar atrás. Pai, levanta famílias forjadas na rocha, debaixo do temor do Senhor, firmadas numa rocha inabalável, que mesmo que ventos fortes venham contra nós, mesmo que ondas altas estejam a nos cercar, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Mesmo que vales de sombra e morte nos sequem, sabemos que ao final da jornada há uma mesa de dupla honra preparada pelo Senhor para nós, e o Senhor nos honrará na presença dos nossos inimigos. Há um cálice que vai transbordar, há uma unção fresca que vai se derramar, há uma dupla honra de Deus que vai acontecer. Pai, eu declaro em nome de Jesus sobre cada família nessa noite, sobre cada família representada. Jesus, eu oro por homens e mulheres, adolescentes, eu oro pelas nações conectadas. Pai, manifesta o teu poder no nosso meio. Feche teus olhos. Isaías 26:3. Essa é a palavra que eu quero liberar sobre você. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Feche teus olhos e declare como sendo a tua oração pessoal. Diga: Pai, eu sei que o Senhor me conservará em paz. Diga: porque a minha mente está firme em ti. Diga: eu confio em ti, e em ti me tornei inabalável. Diga: em ti a minha casa se tornou inabalável. Diga: em Cristo e debaixo do teu sangue, debaixo da autoridade do teu nome, nos tornamos invencíveis, mais do que vencedores, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós, em nome de Jesus. Se você recebe isso, irmão, você pode dar um brado de liberdade no seu lugar.